Olá, tudo bem com você, maravilhosa? Estou mais uma vez aqui nesse canal Bate-Papo de Mulher, trazendo para vocês aí algumas mensagens que podem nos ajudar, a nos tornarmos essa mulher imbatível, inabalável. Muitas vezes nós confundimos essa mulher bruta, essa mulher que não depende de nada, não precisa de ninguém, e não é dessa forma. Nós podemos ser carinhosas, sensíveis, ter esse lugar nosso de mulher ao qual Deus já nos deu, ter essa energia feminina mais aflorada e assim causar para nós bem-estar, leveza, tá? Que é o que nós precisamos e merecemos, não é verdade? E hoje eu quero falar com você sobre esse título que está aí: Doce e Inabalável. Será que é possível? Vamos falar um pouquinho sobre isso no dia de hoje. Será que é possível ser doce e ao mesmo tempo inabalável? Ou será que para nós termos isso, a mulher tem que ser bruta, tem que endurecer, tem que mostrar sua força, muitas vezes com atitudes que não condiz de uma mulher feminina? Talvez você tenha aprendido que para você conseguir lidar com todas as situações, precisa mostrar força, precisa ser rígida, na maneira de falar, na maneira de se colocar. Mas se eu te disser que nós podemos ser flor e ainda assim ter a nossa raiz profunda, sabendo nos colocarmos, sabendo chegar e sair de qualquer lugar e assim as pessoas olhar para nós nos respeitando, mas sem precisar ter essa força bruta, que muitas vezes nós pensamos que é dessa forma que vamos conquistar o nosso lugar. Nós mulheres muitas vezes confundimos força com frieza. Confundimos posicionamento com grosseria. Confundimos independência com não preciso de ninguém. E não é dessa forma. Por isso que nós vemos aí muitas mulheres colocando isso bem em pauta, nós mulheres não precisamos dos homens. Nós mulheres somos independentes. Mas não é dessa forma. A própria palavra diz que não é bom que o homem seja só. Falei uma auxiliadora. Então esse projeto inicial vem de Deus. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, Ele fez com esse propósito de um estar lado a lado, crescendo, conquistando, vencendo a cada dia. Deus não criou o homem para que ele seja melhor que nós, Deus não criou a mulher para que nós sejamos melhor que ele, ou independente um do outro, muito pelo contrário. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora, alguém idônea para estar ao lado a lado com ele. Tem um ditado popular que diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E não é verdade. Ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Você pode observar que esse homem que cresce, que esse homem que prospera, sempre tem uma mulher sábia do lado. Eu tenho alguns casos aí que eu gosto muito de citar. Tiago Brunet, não sei se você conhece, ele tem Café com Destino todo dia pela manhã. Se você ainda não viu, vai lá no canal dele, é uma bênção, você vai crescer muito, principalmente na área financeira, ele ajuda muito nisso, Tiago Brunet, tem ao lado dele a Janine, e muitas vezes eu vejo ele falando algo e sempre está envolvida a mulher dele. Teve um dia, que ele agora está com um estúdio muito grande e ele estava ali mostrando, falando sobre aquele lugar, e ele mostrou um lugar ali muito bonito e alguém ali elogiou e ele logo disse, eu nem sei como que foi feito aqui, porque quem cuidou disso foi a Janine, Muitas vezes ele fala alguma coisa, ele já cita a mulher dele, que o auxiliou em momentos lá atrás, quando eles ainda estavam começando, passaram por uma fase muito difícil, e ela esteve sempre ao lado dele, auxiliando, O homem que também é sábio, ele vai escutar a sua mulher. Porque quando o homem, diz a palavra do Senhor, encontra uma mulher sábia, ele encontra uma joia, É raro hoje encontrar essa mulher, mas tem sim. Tem eu aqui desse lado, que o meu marido teve essa sorte de encontrar essa joia rara, e tem você aí do outro lado, mulher, que também é uma joia na presença do Senhor. Talvez esteja machucada, com o coração partido, passou por várias situações, e toda essa situação fez você ficar embrutecida. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, e quero dar continuidade a isso, porque é uma questão muito séria. Muitas vezes nós olhamos para nós e pensamos, poxa, eu não tenho sorte, todo homem que chega perto de mim fica um tempo e vai embora, porque você não consegue deixar ele ser homem, porque você não consegue tomar o seu lugar de mulher, muitas vezes influenciada pela mídia, influenciada pelo que tem ensinado aí no mundo, não é verdade? Mas nós precisamos ter a nossa base, que é aqui, a palavra do Senhor.
A palavra diz o quê? Que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer deturpar tudo aquilo que Deus ensinou, tudo aquilo que Deus deixou para nós. Se nós seguirmos à risca a palavra do Senhor, não tem como dar errado. Você será uma mulher feliz. Você vai ter uma casa construída na rocha. Você vai ter um lar edificado, um lar brindado pela graça de Deus. Então, quando nós começamos a dar espaço para o mundo, deixa essas coisas má influenciar a nossa vida, nós destruímos as nossas vidas. Nós destruímos o nosso lar. Por isso que a palavra diz o quê? Que a mulher sábia, ela edifica seu lar, e a mulher tola, ela destrói. Então, você é uma mulher sábia, em nome do Senhor Jesus. Então, para de estar nesse lugar, sabe? Embrutecida, sendo muito grossa, não sabe se colocar, não sabe conversar. Isso faz com que o outro também tenha uma outra reação ruim e acaba tendo dentro de casa um impasse terrível, né? Muitas brigas, muita discordância, e vai acabar assim numa destruição desse casamento. O necessário é que você hoje olhe para dentro de si e comece a pensar: eu vou mudar. Eu quero ter um lar abençoado. Primeira coisa que você precisa pensar é em agradar a Deus. Para eu agradar a Deus, eu tenho que andar nos seus caminhos. Eu tenho que colocar em prática a sua palavra. Depois você precisa também cuidar do seu coração. Se amar, se respeitar, entender quem você é, entender quais são as suas necessidades, entender quais são os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Os pontos fracos podem ser mudados, desde que você queira. Então, como você está aqui vendo esse vídeo, isso é um bom passo, você está procurando crescer. Comece a ver outros vídeos também que falam sobre a mulher feminina, sobre essa feminilidade que Deus deu para nós, que nos traz bem-estar, saúde mental, saúde física. Porque quando você sai desse seu lugar, desse polo que Deus te colocou, que é o lugar da mulher, a mulher que está auxiliando, não é a mulher que pega a carga pesada, não é a mulher que vai para frente, não é a mulher que bate de frente, não é a mulher que impõe de uma forma ríspida, querendo ser ouvida, querendo atenção, querendo que alguém te valorize, impondo esse valor. Não, esse valor é conquistado, porque você primeiro se ama, já sabe do seu valor, já sabe quem você é, e a partir de então, como você se ama, como você se respeita, como você sabe quem você é, o outro só pode fazer o mesmo por ti. Então, muitas vezes, o outro não te valoriza, o outro não te respeita, porque você mesmo não se respeita. Às vezes, nós nos colocamos nessa posição, não é porque eu sou forte. Não, você não é uma mulher forte, você é uma mulher machucada. Já viu aquele ditado? Mulheres curadas curam, mulheres machucadas machucam. Entende? Então, às vezes, você está tendo uma situação, uma reação de proteção, mas é uma proteção que te traz mal, porque você não dá espaço para o outro, você não consegue conviver com as pessoas, se torna uma pessoa chata, né? Uma pessoa prepotente, não sabe falar, não sabe se colocar, devido a tudo que você já passou. Então, assim como você ser uma mulher doce e ao mesmo tempo ser forte, ser inabalável. As mulheres têm muito medo disso, principalmente por essa frase que está na palavra do Senhor, que a mulher deve ser submissa ao homem. Por quê? Porque nós achamos que é uma submissão de escravidão, e não é. É uma submissão de hierarquia. Nós sempre estamos sendo submissa. Você trabalha numa empresa, se você é um colaborador, você deve ali uma submissão ao líder. O líder, ao gerente, ao diretor, uma submissão. Dentro da sua casa, a mesma coisa. Tem ali um sacerdote. Quem constituiu isso foi o próprio Deus. Não é porque eu acho que é certo, é porque eu acho que é errado. Está na palavra. E o homem é o cabeça do lar. Vem a mulher do lado auxiliando. Mas não é uma auxiliando, sendo submissa a ele, mas não é a submissão de escravidão. É de hierarquia. Eu sei que dentro do meu lar tem um cabeça. E você precisa deixar que ele tome esse lugar, né? Muitas vezes nós mulheres, porque somos fortes, porque queremos resolver tudo, achando que não dependemos do homem, não é assim? Então, se você não depende de um homem, para que você vai casar com um homem? Fica sozinho, né? Então, se eu quero constituir uma família, eu preciso ter uma base sólida para essa família. De preferência que eu venha solidificar dentro da palavra do Senhor e não de acordo com o que o mundo ensina. Muitas vezes, nós vemos na mídia mulheres, né, que estão ali falando coisas que aparentemente é legal, mas elas mesmas não colocam isso em suas vidas. Um dia desse eu lembro que eu vi
uma mulher aí, uma apresentadora muito famosa, casada com um apresentador muito famoso. Ela estava ali num podcast, né? E ali ela falava que ela se arrependeu porque ela deveria ter curtido mais a questão de sair com vários homens, de ter essa liberdade, mostrando que isso é muito bom, né? E quem está do outro lado ouvindo isso, pensa o quê? Poxa, isso é muito bom, eu vou fazer dessa forma, então eu vou aproveitar. Só que não para pensar que ela está falando isso da boca para fora. Ela diz que isso é algo muito bom, ela deveria ter aproveitado isso, curtido mais, né? Saído com vários homens, tido vários parceiros, mas olha só a situação dela hoje. Ela está casada com um homem bem-sucedido, tem uma família bem estruturada, ela tem ali 3 filhos, 2 meninos e uma menina, ensina essas crianças em boas escolas, dá uma boa educação, o lar dela é bem estruturado, o homem que está do lado dela é o sacerdote, ela está ali como uma mulher auxiliando, ela tem a vida dela independente, mas ela é doce, ela é delicada, ela respeita o seu marido, ela tem uma família careta, né? Mas como ela estava ali no podcast, ela quer mostrar que ela é como as outras pessoas que pregam essa mensagem, né? Da mulher independente, da mulher que não precisa do homem. Ela diz ali que ela deveria ter feito isso, mas só que ela não fez. Ela está ali influenciando de uma forma negativa. E quem está ouvindo aquilo, pensa, então vou fazer dessa forma, porque é muito bom. Mas não para pensar que ela disse que isso é muito bom, mas ela não fez. Ela tem um lar estruturado. Então, gente, nós precisamos ter muito cuidado com isso, com aquilo que entra dentro do nosso lar. Eu, por um acaso, fui ver isso porque eu estudo muito, né? Sobre várias questões. E essas coisas me chamam a atenção. Não é a primeira vez que eu vejo alguém da mídia pregando algo, mas ela não vive aquilo. Certa vez eu vi também uma atriz muito famosa e ela estava ali falando, fazendo ali um vídeo dizendo: mulheres, curte mesmo, saia com vários parceiros, viva a sua vida, porque isso é muito bom, e tralalá, mas observa só, ela tem uma vida totalmente contrária àquilo que ela estava pregando. Ela é casada, né? Eu lembro que ela casou certa vez, ficou ali um bom tempo com esse marido, teve 2 filhos, filho bem educado, filhos estudam em boas escolas, né? Tem uma vida muito, muito boa. Depois não deu certo esse casamento, assim que ela se separou, passou pouco tempo, ela já se casou novamente, já encontrou uma outra pessoa, hoje ela tem uma criança pequena, tem um marido, tem uma criança pequena, tem um lar, ou seja, um lar que agora estão até pregando sobre isso, né? Conservador, né? Então ela fala de algo que ela não vive, ela ensina, ela inspira que você faça isso. Então é dessa forma que é o mundo. O nosso inimigo trabalha usando pessoas, usando mulheres para influenciar de forma negativa, para que você não viva o que está na palavra do Senhor. Então não deixe se enganar. Mulher, tome esse lugar que é seu. Seja essa mulher feminina, sim. Seja essa mulher submissa ao seu marido, porque você tem um homem dentro da sua casa que você o ama, que você o respeita. E isso eu estou falando para mulheres que encontrou esse homem, tá? Então você que ainda está procurando, saiba escolher alguém que te valorize, alguém que está apto a estar nesse lugar de sacerdote dentro do teu lar. Porque se você escolher aí um homem que não é digno disso, você terá sérias consequências. Então, sim, vai ter essa submissão que é diabólica, né? Onde o homem te escraviza, onde o homem te submete a situações terríveis de violência, de desprezo, de dores. Então, não é isso que Deus quer para você. Não se deixe enganar. Deus quer que você tenha o seu lugar de mulher, essa mulher idônea, essa mulher sábia que edifica o lar. Pesquisei aqui para vocês, vou deixar aqui, ó, o que é ser inabalável, na verdade. Ser inabalável não é não sentir, não é não chorar, não é não precisar. Então, muitas vezes pensamos o quê? Eu sou inabalável, eu sou uma mulher independente. Né? Então, você não se deixa, você não dá nem oportunidade de sentir, de chorar, de ser mulher. Né? Fica nesse lugar, eu não dependo de homem, eu não dependo de ninguém. E só você sabe a dor que você sente por isso. Às vezes, você precisa procurar esse equilíbrio. Você quer ser essa mulher forte, essa mulher inabalável, mas você não precisa perder a sua doçura, você não precisa perder a sua feminilidade, você não precisa deixar o seu lugar, né?
que é o lugar da mulher que está ali cuidando, acalentando, nutrindo, não é levando a carga pesada nas suas costas, não é tomando lugar na frente do seu marido, não é se colocando na frente da batalha, e isso futuramente traz danos terríveis à mulher. Chega um momento que a mulher não aguenta. Eu falo isso de causa própria. Eu já fui essa mulher e tenho lutado contra isso. Essa mulher que faz tudo, que pode tudo, que sabe tudo, que carrega tudo. Chega uma hora que você não aguenta. Eu lembro que chegou um momento que eu falei, Senhor, eu estou cansada. Eu quero ter uma pessoa do meu lado para dividir essa carga, né? Porque você sozinha não aguenta. Deus é sábio em tudo que Ele faz. Então o homem ele já foi preparado para isso. Observa que nós somos sensíveis, não é verdade? Nós que trabalhamos aí, né? Numa empresa, você vê sempre uma mulher, um homem fala alguma coisa, alguém falou alguma coisa, tá ela lá chorando num canto, porque é uma mulher, nós somos sensíveis, nós sentimos de uma forma diferente do homem. O homem não, o homem você fala alguma coisa com ele fica bravo ali, resolve aquela questão e vai e continua a vida dele. É muito difícil encontrar um homem paradinho no canto chorando. O que aconteceu? Ah, porque fulano falou alto comigo, porque fulano brigou comigo, porque fulano falou algo que eu não gostei, porque fulano falou que eu tô gordo, porque fulano disse que eu estou ficando careca. Então é engraçado, né? Nós mulheres não, se falar uma frase dessa, né? Às vezes você encontra umas amigas que só graça e ela fala, oi, tudo bem? Menina, o que aconteceu? Que você engordou? Você, não, é porque eu passei por um processo, né? Exagerei um pouco. Ah, tá, mas tá tudo bem com a família, tá tudo ótimo. E aquilo fica ali na tua cabeça. Como assim, engordei, gente? Já tá dando pra perceber? E você não consegue viver o dia por causa daquela frase. É engraçado. Agora, se um homem encontra com outro amigo, e aí, meu, como você tá? Eita, esse barrigão aí, tá ficando careca, tá ficando velho. E sabe o que ele faz? Ele dá risada, um fala do outro, você também não fica atrás não. Olha como você tá gordo. E como tá a família? E fulano de tal? Ah, então tá, manda um abraço lá pra ele e vai embora e vida que segue. Ele não vai ficar remoendo, não, porque você viu e falou que eu tô gordo, falou que eu tô careca. E por quê? Porque somos diferentes do homem. Então, muitas vezes a mídia aí, né, quer ensinar que não, nós somos iguais, nós somos imbatíveis, nós somos mais que os homens, nós podemos mais que eles, nós não precisamos deles. Gente, isso daí é expectativa. A realidade nós sabemos que é diferente. Então, mulher, você precisa tomar o seu lugar, né? Ser essa mulher que é doce, que é carinhosa, que é sensível, mas que sabe se posicionar, que sabe como chegar e sair de qualquer lugar, que impõe o respeito sim, porque você se respeita. Então eu vou falar um pouquinho sobre a doçura. A doçura que nós temos que ter, essa doçura é uma doçura que não se submete. Não é a doçura que você vai ser boba, não. Que vai deixar as pessoas pisar em você, fazer o que quer, não. É com sabedoria, né? Nós temos que ter isso porque é nato em nós. Então tá aqui, ó. Doce não significa ser boba, ser manipulável ou aceitar desrespeito. Não é porque eu sou doce que eu vou deixar as pessoas fazerem comigo o que querem. Nós temos que saber nos posicionar. E às vezes não precisamos falar nada, só a nossa postura, a maneira que nós conversamos com as pessoas, o respeito que nós colocamos para elas, né? Impõe para elas de uma forma sem ser bruta, sem ficar ali brigando por isso, gritando, né? Choramingando. Não. Só a sua atitude, essa leveza que você vai adquirindo, né? Você começa a se amar, começa a se cuidar, começa a se respeitar, conhece qual é a sua real identidade. E a partir de então, fica leve. A partir de então, isso é imposto para o outro porque está implícito em ti. Então, quando eu chego num lugar cabisbaixa, desanimada, triste, ou então arrogante, né? Se posiciona com palavras duras, grita para impor respeito, isso só traz para você danos pessoal, porque isso não te faz bem, e no lugar que você convive também. É uma pessoa que não é benquista, né? É uma pessoa que não é bem falada. As portas se fecham. As pessoas às vezes têm um cargo lá que poderia indicar para você não indica. Não, para a fulana não, porque ela é assim, né? Ela não é uma pessoa que dá para confiar. É uma pessoa explosiva, uma pessoa arrogante. Então, observa só que fecha portas em todos os lados. Dentro do seu lar nem se fala. Aquele homem que está ali do lado, angustiado, triste, do lado de uma mulher chata, prepotente, arrogante, que só sabe ficar jogando na cara dele que ele não é bom, que ele não presta, que você faz melhor que ele,
que você não precisa dele. E aí um dia ele se cansa, vai embora, encontra uma outra mulher lá que o trata bem, e aí cai toda aquela carga sobre você. Meu Deus, o que eu fiz? Cadê meu marido? Foi embora. Mas eu dizia o quê? Que eu não preciso de você para mim tanto faz, se você quiser ir embora você vai. E quando vai, cai em si que fez errado. E aí é tarde, porque já encontrou uma outra mulher lá que está tratando bem, cuidando bem daquilo que Deus tinha te dado, daquilo que você jogou fora, daquilo que você deu vida, às vezes contando para suas amigas o que ele está passando. Deixa ele embora, você não precisa dele, você merece coisa melhor. E essa amiga geralmente é uma amiga que é frustrada na vida sentimental, que vive sozinha, que vive passando de mão em mão, e você acata o conselho dessa pessoa e destrói o seu lar. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Então nós temos que tomar cuidado. Brinde o seu lar, brinde a sua vida sentimental, a sua vida particular. Não fique contando a sua vida para as pessoas. Cuidado com isso também. Comece a se posicionar. Entenda uma coisa, a mulher equilibrada, a mulher autêntica, a mulher que sabe quem ela não precisa gritar para ser ouvida, para ser respeitada. Simplesmente a presença dela já impõe isso. A pessoa que olha para ela já sabe que essa mulher sabe quem ela se ama, ela se respeita. E o mínimo que ele pode ou ela pode fazer é fazer o mesmo por ti. Então busque esse equilíbrio. Eu vou deixar para você aqui 5 passos que pode te ajudar a alcançar isso, tá bom? Eu deixei aqui anotado, vamos lá. Como desenvolver esse equilíbrio? 1. Trabalhe a sua autoestima. Então, comece a cuidar de ti, comece a cuidar da sua aparência. Eu tô muito gordinha, vai fazer exercícios físicos, beba muita água, se alimente bem, alimentação saudável, cuide da sua pele, do seu cabelo, cuide de você, se ame. Outra coisa, segundo passo, pare de controlar tudo. Descanse, mulher. Você está aí nesse lugar na sua casa, com o seu marido, para auxiliar. Não é para você tomar tudo para você, não. A partir de hoje, tem uma nova postura. Deixe ele ser homem. Às vezes você está aí reclamando, né? Não, porque meu marido, ele não faz as coisas, porque meu marido não toma partido. Será que ele não faz isso ou você não deixa ele fazer? Às vezes nós temos esse costume, nós sabemos que o homem é mais tranquilo mesmo. Então, às vezes tem uma luz ali, uma lâmpada para consertar, uma lâmpada para trocar, e você fala, amor, essa lâmpada queimou, depois você troca. Ele fala, tá bom, depois eu troco. Aí você fala de novo, amor, essa lâmpada queimou, depois você troca. E ele não troca. Aí o que você faz? Sabe uma coisa? Vai lá, compra a lâmpada, pega uma escada, sobe e troca a lâmpada. Não é assim? Quem nunca fez isso? Fala pra mim. Escreva aqui pra mim no comentário se você nunca fez isso, tomou partido. Por quê? Porque somos dessa forma, nós somos impossíveis. Quando eu falo isso, você observa que eu falo nós? Você acha que para mim também é fácil? Não é não, gente. Eu tenho procurado estar nesse lugar, procurado deixar o meu marido ser homem, porque se deixar eu tomo partido, eu não tenho muita paciência também não. Então, quando eu comecei a olhar para mim, comecei a buscar essa feminidade, esse equilíbrio, trouxe leveza para mim. E tem sido muito bom, por isso que eu estou dividindo com você. Faça isso, você vai ver a diferença. Então, falou para ele uma vez, 2 vezes, ele não trocou, deixa lá queimada. Não troca não. Deixa lá, uma hora ele vai trocar. E se você não quiser ter brigas, deixe de lado. Já falou uma vez, já falou 2, deixa lá. Uma hora ele vai trocar. Talvez demore, talvez ele vai tomar consciência. Ela não falou mais nada. Observe que muitas vezes conseguimos umas coisas sem falar. Já falou uma vez, já falou 2 vezes, não falou mais nada. Deixa lá. Uma hora ele vai olhar e falar, nossa, ela não falou mais nada, deixa eu trocar essa lâmpada. É assim que nós vamos conseguindo ter um pouco mais de paz. Descansando um pouco, né? Falou uma vez, falou 2 vezes, deixa. Já falou. Então, a hora que ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, deixa dessa forma. Não faça. Porque quando ele vê que você faz, não, deixa aí, depois ela mesmo vai lá e faz. Às vezes, ele até queria ser esse homem da casa, mas você que é. Então, ele fica naquele lugar dele lá. Eu nem vou falar nada, nem vou fazer, porque se eu falar ou se eu fazer, ela já foi lá e fez, né? Então, tome o seu lugar de mulher. E outra coisa, às vezes conseguimos as coisas com uma maneira de falar, né? Peça com carinho, peça com amor. Às vezes a maneira que você fala já faz com que ele não queira fazer. Você chega no seu esposo e fala assim, olha a diferença. Eu não sei como você chama ele. Amor, olha essa lâmpada queimada, eu já falei várias vezes, você vai trocar quando? Observa só, isso já causa nele uma repulsa.
Eu vou trocar quando eu quiser. Oxi, eu vou trocar agora porque ela tá mandando. Tá lá na cabeça dele, lá, ele pensando. Vou trocar a hora que eu quiser. Não vou trocar hoje. Tá pensando o que ela manda em mim? Porque o homem tem isso. Né? Ele não quer que mande em você. Gente, mulheres, observe uma coisa. Você manda no homem sem que ele perceba. É de uma forma sutil. De uma forma amorosa, né? No fundo, ele vai ouvir o que você está falando. Né? O homem não toma uma atitude quando ele tem essa mulher sábia do lado dele sem falar com ela. Como eu estava falando aí no início do vídeo, eu observo muito, né, essa questão. Esses homens que estão aí num grande poder, tem uma mulher ali do lado auxiliando e eles não fazem nada sem falar com elas primeiro, porque ele confia naquela mulher. Ele sabe quem elas são. Ele sabe que tem uma mulher do lado, uma mulher forte, uma mulher que é amável, que é carinhosa, que é mulher, que sabe o lugar dela, mas tem uma sabedoria que ele não vai dispensar, porque está nato em nós. Deus já nos capacitou com uma visão, uma sabedoria assim que o homem não tem. Por isso que Deus colocou a mulher do lado do homem, auxiliando, porque um complementa o outro, né? Há coisas no homem, características do homem, que não adianta a mulher querer ter, que não tem. Essa coisa da força, da garra, né? Do sentido de ir para a batalha, de se posicionar, de estar ali para proteger a família. Essa força masculina é do homem, não é da mulher. Então, às vezes, nós queremos tomar isso para nós e nós sofremos, porque nós saímos do nosso polo, daquilo que Deus colocou para nós. Nós temos uma força sim, mas é uma força totalmente diferente da do homem. Somos até mais fortes, né? Ao sentir aí dores, né? Dores do parto, coisas que nós passamos, que ao ficar doente, nós vemos aí que nesse aspecto a mulher é muito mais forte, né? O homem tem uma gripe, ele cai. Gente, é tão incrível, né? Essa coisa do homem e da mulher. Então precisamos estudar muito quem é esse homem, como que ele é, como ele age, como ele pensa, esse homem que está do seu lado aí. Mas sempre estando no seu lugar, sem querer ultrapassar a barreira do outro, né? Há um limite, cada um tem o seu chamado, tem o porquê de estar nesse lugar, né? Por que ele é homem? Por que você é mulher? Por que escolher estar junto? Então, se eu quero estar com esse homem, se eu escolher ele para ser o meu marido, então vamos colocar os pontos nos is para que nós possamos ser felizes na nossa vida, no nosso casamento, que o nosso lar tenha a graça de Deus, tenha paz, tenha estabilidade, tenha equilíbrio, tenha amor. Acima de tudo, tenha a presença de Deus. Então, são situações que nós vamos escolher. O que eu quero? Eu quero ser essa mulher sábia que edifica o lar ou eu quero ser a mulher tola que destrói? 3. Aprenda a dizer não sem culpa. Né? É algo também que vai te ajudar muito a ter esse equilíbrio. Por quê? Porque muitas vezes, por sermos mulheres, nós sempre estamos querendo agradar o outro, fazer para o outro. E às vezes nós dizemos sim quando nós queríamos dizer não. Então, é necessário que você não se machuque, não se fere para agradar o outro. Então, em alguns momentos, temos que dizer não. Né? Às vezes uma amiga que nos convida para algo, fulano, vamos fazer tal coisa em tal dia, e naquele dia você escolheu para ficar em casa com a família, escolheu para ir num cabeleireiro cuidar dos seus cabelos, escolheu para passear, para ler um livro, e aí você fala, vamos, aí no seu coração tá, poxa, hoje eu queria tanto ler meu livro, hoje eu queria tanto fazer um autocuidado comigo, hoje eu queria tanto estar com meu esposo, com meus filhos, hoje eu queria passear com meu marido, mas se eu falar não para ela pode ficar chateada, então eu vou falar sim. Aí fala sim para ela, dizendo não para você. E fala sim para ela e diz não para ti. Então não faça isso. Aprenda a dizer não. E só faça aquilo que te agrade, que faz bem para você. Se é um dia que você não quer ir, diga não. Até mesmo para o nosso marido. Às vezes há situações que nós temos que ter esse equilíbrio, né? Muitas vezes o marido quer que você faça algo que você não está afim. Com amor, com respeito. Amor, hoje não, hoje eu não tô afim. Vamos deixar para amanhã, vamos deixar para semana que vem. Conversa, gente, né? E às vezes vai ter que abrir mão. Como você já sempre está dizendo não, não custa nada dizer um sim. Então, sempre tendo um equilíbrio, tá? Com o nosso marido, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, nós temos que ter um pouquinho mais de empatia, né? Nós temos que ter essa coisa de trazer sempre o bem-estar. Então, algumas vezes nós temos que abrir mão de alguma situação para dar ali um bem-estar. E outras vezes, dizer não, para que o bem-estar seja para você, tá bom? Você está entendendo isso? Espero que sim. Outro passo é o 4. Desenvolva o autocuidado.
essa questão que eu acabei até falando um pouquinho antes aí, de se cuidar, de se amar, de fazer aquilo que você gosta. Eu gosto de ler um bom livro, leio um bom livro. Gosto de fazer exercícios na natureza, né? Fazer uma caminhada. Gosto de passear de vez em quando com o marido, ir para uma praia. Estar num lugar ali que te faz algo bom. É importante que você procure ter esse tempo para você também. Para tudo isso vai fazer com que você tenha equilíbrio em tudo na sua vida, tá bom? E o quinto é o mais importante, a espiritualidade, tá? Buscar a Deus em primeiro lugar, colocar Ele na frente de tudo. Tudo que você for fazer, ore, peça graça, peça direção. Às vezes é uma situação com você mesmo, né? Senhor, eu não estou conseguindo estar nesse meu lugar, o lugar que o Senhor preparou para eu estar. O lugar da mulher, o lugar de saber ser submissa, de saber ter esse autocontrole, esse equilíbrio ao falar, ao me posicionar. Me dá sabedoria, me dá graça. Busque sabedoria, busque a graça de Deus. Peça que Ele blinda o seu lar, o seu casamento, né? Esse novo relacionamento que você está. Tenha sabedoria, mulher. Não fique contando da sua vida para os outros, abrindo para outras pessoas. Peça a Deus graça. E você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida. A partir desse momento que você tomar posse daquilo que é seu, Deus te escolheu, te colocou como mulher nessa terra e não foi em vão, não foi à toa. Se você escolheu estar casada, é para você estar ali auxiliando, você estar lado a lado com esse homem, né, cuidando da sua casa, cuidando do seu lar, blindando a sua casa, não deixando essas coisas externas que são ensinadas aí fora entrar dentro do seu lar. Que a sua base seja a palavra de Deus. E olha que eu não estou falando de religião, tá? Estou falando de Deus. É impossível você ser feliz sem ter Ele na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Coloque Ele em primeiro lugar. Você não precisa perder a sua essência para ser respeitada, tá? Você não precisa deixar de ser mulher, deixar de ser feminina, deixar de ser doce, para que as pessoas possam olhar para ti com um olhar de amor e respeito. Mas necessário é que você busque sempre esse equilíbrio, tá bom? É isso. Deixe seus comentários aí, o que você achou, se você concorda ou não. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, isso nos ajuda muito. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai aí distribuindo para outras mulheres, porque o intuito desse canal é que mulheres cresçam, tá? Mulheres tornam-se doce, mas inabalável. Mulheres que saibam se colocar no seu lugar sem se diminuir. Se valoriza, se respeita, sabe se posicionar, sabe escolher o melhor, tá bom? É isso. Um beijão pra você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.